Ok, pessoal, agora sim, boa tarde, rapazes, moças do sexto ano A, boa tarde, vamos começar a aula agora sim, tá bom? Professor Victor Eduardo, tá bom? Tô aqui da Escola Guerra Junqueiro, com vocês na disciplina de orientação de estudos. Hoje, dia 1º de dezembro, quase 2 da tarde, tá? Vamos começar então as nossas duas aulas da orientação de estudos, né, no esquema do nivelamento. Nós temos aí dois assuntos para tratar. Um deles é esse que está aí na tela para vocês, bullying e cyberbullying, certo? Eu já tinha feito o teste aqui, gente, antes de começar a gravação, mas se vocês puderem de novo, vocês que estão aqui na sala nesse momento, manda uma mensagem aí no chat com um ok, confirmando que consegue me escutar e que consegue visualizar o que está na tela, por favor, tá? Só confirma aí, por favor, para a gente ter certeza se está tudo funcionando direitinho, ótimo, tá? Talvez minha voz esteja um pouco alta aí para vocês, não sei, mas se estiver, gente, precisa, porque o meu microfone também não é dos melhores, então por isso que eu estou usando aqui com um pouco mais de voz, tá bom? Já vi, Ana Sofia. Opa, boa tarde, meu bem. Que bom que você também está na aula conosco. Já vi aqui o seu nome, já vi aqui que você está. Não esquentem a cabeça, tá, gente? Porque todos vocês aparecem aqui o nome direitinho para mim, né? Porque vocês estão usando suas contas, então os nomes de vocês aparecem para mim aqui direitinho, tá bom? Não esquentem a cabeça. Então a gente vai começar, tá bom? Vamos começar. Aí, gente, importante, tá? Se por acaso o meu áudio começar a cortar, ou estiver travando, ou ficar muito baixo, manda aqui mensagem falando, professor, ó, não estou conseguindo escutar. Manda, se mais gente tiver acontecendo isso, manda também para eu estar sabendo, para ver se eu consigo ajeitar alguma coisa aqui. Da mesma maneira, se eu falar para vocês, ó, troquei o slide, estão vendo aí o que está mostrando e de repente tiver com algum problema, me avisa, manda mensagem aí no chat e avisa. Se ficar com alguma pergunta durante a aula, bater uma pergunta sobre o que a gente está falando, que é o tema da aula, digita a pergunta e manda. O professor Vitor está vendo aqui, ele está vendo as mensagens de vocês, estou vendo as interações, então eu consigo visualizar a pergunta e, na medida do possível, no momento oportuno, a gente responde, conversa sobre ela, tá? E, de novo, eu já orientei vocês isso na escola na segunda-feira, ou foi na sexta-feira da semana passada, não lembro agora, e eu retorno aqui, tá? Aqui no chat, aqui nessa sala de aula virtual, que é do governo do estado, cada mensagem que a gente manda tá aqui gravada, cada interação nossa fica gravada, então vamos fazer a interação da maneira correta, a interação dentro do que a aula pede. Uma piada, uma risada, às vezes acontece, é normal, faz parte, mas lembre, gente, o intuito é dar aula para não dar problema para vocês e também para não dar problema para o professor Vitor, tá bom? Lucas dos Santos já entrou aqui com a gente. Lucas, boa tarde. Lavínia também saiu, voltou, ok. Tô vendo que todos vocês estão aqui. Giovana Vilas Boas. Deixa eu olhar de novo aqui a listinha da chamada. A Ana Sofia, eu sei que está logada. A Ariane também. O Bruno, Daniel, Davi, Giovana Sobral, Giovana Vilas Boas, Henrique, Isabela, Jennifer, Lavínia, Lucas dos Santos, Natan, Yuri. Perfeito, gente. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, é isso, tá? Vitória acabou de entrar também. Jennifer, então é isso. Vamos começar a aula da melhor maneira possível, tá? Gente, então como vocês podem ver aí no título da aula, nosso tema é bullying e cyberbullying. Mais precisamente, queridos, o segundo caso, o segundo termo, né, que é cyberbullying, que eu acho que todo mundo aqui, pelo menos já ouviu falar, provavelmente sabe do que se trata. Mas olha só, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou mandar agora uma pergunta aqui no chat, tá? É uma pergunta de sim ou não. Então eu vou mandar ela agora. Assim que eu mandar, cada um de vocês responde sim ou não para essa pergunta. É só responder sim ou não, tá? Não é para dar detalhes, tá bom? Ó, acabei de mandar a pergunta, bem simples, bem direta. Não é para dar detalhes, apenas respondam sim ou não, tá? Bom, responde com calma, sem dar risada, tá? Porque a gente está em aula, é assunto sério. Ótimo, olha só. Maioria respondendo que sim. Só um momento.
Natan, você consegue escutar agora? Verifica de novo pra mim. Confirma pra mim se você consegue escutar agora. Ok. Bom, então eu fiz a pergunta aí, né? Se você já foi vítima de bullying na escola em algum outro lugar, todos vocês, certo, descreveram que sim. Ok. Agora vou colocar uma. Pensem na. Vocês, principalmente, vocês que responderam sim. Vocês que responderam sim, principalmente. Ó, tem uma pergunta aí que eu vou colocar agora. E com uma palavra só eu quero que vocês respondam a pergunta, que é a seguinte. Acabei de mandar a pergunta, tá bom? Então, agora eu quero que vocês respondam a pergunta que eu acabei de mandar aqui. Usa uma única palavra para descrever o sentimento de vocês ao ter sofrido. Vocês, principalmente, que responderam sim. Se vocês usassem uma palavra para descrever, coloca aí, por favor. Ok, tristeza, raiva, braveza, né? Bravo, sinônimo para raiva. Insegura, insegurança. Ok. Lavínia, eu desliguei e liguei novamente aqui o meu microfone. Você ainda não consegue me escutar? Confirma pra mim se tá cortando ou se você tá me escutando. Então, olha só, gente, pra gente poder continuar a aula. Então, olha só. Continuando a aula. Conseguem visualizar o que está na tela? Ótimo. Então, olha só, gente. Como vocês sabem, o bullying não é uma coisa legal de se fazer com ninguém. Se fazer com ninguém em nenhum lugar e momento, tá? O professor Vitor ele tá falando assim pausadamente porque eu tô falando e também tô digitando, especialmente para ajudar o pessoal que não tá conseguindo acompanhar aqui o áudio, tá? Então, como vocês sabem, o bullying não é uma coisa legal de se fazer com ninguém, em nenhum lugar e momento. Ao mesmo tempo, as causas para que o bullying aconteça são variadas. Ou seja, quando a gente fala de bullying e também de cyberbullying, né, porque é o principal assunto aqui para essa primeira parte da aula hoje, nós estamos falando principalmente dessa situação, de como que situações, causas, circunstâncias levam ao bullying acontecer e aí, portanto, né, levando né, a ter pessoas que vão praticá-lo e pessoas que serão vítimas dele.
E isso afeta muito a nossa capacidade de aprendizado. Ela afeta a capacidade dos professores, ela afeta a capacidade dos alunos e ela afeta até a nossa maneira de se relacionar com as outras pessoas. Por isso, é sempre importante estarmos alertas quanto a essa questão da prática do bullying e não enxergar nela como uma prática comum, normal, que tem que acontecer mesmo. Não, ela tem que ser uma prática repudiada. E aí é onde entra coisas que eu conversei com vocês na semana passada sobre autoavaliação, sobre organização, sobre revisão, que também são coisas que, quando fazem parte da nossa vida no cotidiano, elas nos ajudam é, a melhorar, a tomar mais cuidado com as nossas ações para justamente, por exemplo, não praticarmos, entre outras coisas, o bullying nem na escola, nem fora da escola, em nenhum outro lugar, tá? Ó, bacana. Boa pergunta, Natan. Pera um pouquinho. Repudiada, ó, tô digitando aqui no chat também, tá? Repudiada vem de repudiar, do verbo repudiar, ou seja, de não aceitar algo. Então, só para não ficar dúvidas, quando eu falo tem que ser repudiada, quer dizer que é uma coisa que não pode ser aceita, não pode ser aceita, isso é que é uma coisa que tem que ser repudiada, tá? O bullying, portanto, é uma prática que precisa ser repudiada, porque ela não pode ser aceita, ela não pode ser algo que a gente acha normal de acontecer, essas coisas. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte: tanto vocês que já vivenciaram bullying e vocês também que nunca vivenciaram, não importa, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui ou já passou por isso ou pelo menos já viu isso acontecer. Vou mandar uma pergunta agora a respeito disso agora no chat, aí vocês respondem para mim. Ó, acabei de mandar no chat aí a pergunta, tá? Então, todos vocês, olha a pergunta com calma, sem brincadeira, tá bom? Sejam aí bem coerentes e descrevam para mim qual tipo de bullying acontece com mais frequência na escola, ou seja, qual é aquele tipo de bullying que vocês já mais passaram ou já viram acontecer na escola? Coloca aí para mim no chat, por favor, uma resposta para essa pergunta. Tô vendo aqui já algumas respostas. A Ana Sofia já mandou uma. Henrique, Lucas, né? Lucas dos Santos. Yuri também já mandou uma resposta aqui. Ok. Cada um de vocês, tá, gente? Pensa com calma, digita e manda, por favor. Ok, ok. Vi bastante aqui respostas de vocês, muitas delas voltadas na agressão, tanto física quanto verbal, algumas também relacionadas a racismo, a gordofobia também. Olha só, zoar no cabelo, partes do corpo, tipo altura, características. Certo, ok. Comentários desnecessários sobre a altura da pessoa, certo, né? Agressivos muitas vezes. Daniel citou religião, realmente, Daniel, isso acontece. Ótimo. Então vejam,
Tudo bem, gente. Obrigado, tá? Vocês podem parar um pouquinho agora aqui, que é para o professor Vitor poder se concentrar no que ele quer falar com vocês, tá bom? Então, esses exemplos que vocês trouxeram fazem parte de muita coisa que acontece na sociedade. Ou seja, a escola e a sociedade dialogam por uma via de mão dupla, onde o que acontece em um lugar reflete e é reflexo do outro. Então, tá? Para quem tá com dificuldade de acompanhar, é isso que o professor Vitor está tentando comentar com vocês. Se vocês compararem essas práticas de bullying que vocês já sofreram ou que vocês já viram na escola e olhar para as coisas que acontecem, por exemplo, fora da escola, vocês vão perceber isso. Que a escola, ela é, para todos os efeitos, um reflexo do que é a sociedade e também o que acontece na sociedade é também um reflexo das escolas. Não, Nathan, não precisa copiar, tá? Não precisa copiar. Se quiser, tudo bem. Hoje, nossa aula é toda com interação através daqui. Tá, gente? Para não ter dúvida. Então, por exemplo, o professor Vitor ainda é de uma época onde não se discutia tanto racismo quanto se discute hoje na sociedade. Então, eu vivenciei práticas de racismo quando eu estava na escola, né? Eu fui alvo de piadas racistas quando eu estava na escola. E essas mesmas piadas racistas que aconteciam na escola eram piadas que apareciam nos filmes, nos programas de televisão, nas conversas das pessoas, nas conversas na rua, nas conversas no mercado, na padaria, num parque, num shopping. E aí, o que acontecia? À medida que essas coisas iam acontecendo lá fora, o pessoal copiava os alunos e faziam na escola. E à medida que eles saíam da escola falando coisas racistas, sem serem cobrados por isso, eles iam para a vida falando coisas racistas. E aí as coisas racistas vão entrando na escola e as pessoas que estão na escola vão aprendendo coisas racistas. E aí, quando não são cobradas, elas continuam fazendo isso quando saem da escola. E aí, percebem? É um círculo. Percebem que é um círculo de práticas que vão fazendo isso. Hoje, como essa coisa ela é muito antiga, por isso que ela ainda existe hoje, tanto na sociedade quanto na escola. Mas a vantagem é que, já que agora essas coisas de racismo, por exemplo, nós discutimos mais, elas estão mais visíveis, são mais discutidas no dia a dia, é por isso que hoje a gente consegue falar mais a respeito, consegue identificar o que é e o que não é racismo, consegue cobrar as pessoas dentro e fora da escola para não serem racistas, e aí é onde a gente começa a bater de frente com esse problema, assim como outros problemas que possam que acontecem ou que possam vir a acontecer, tá? Pessoal, vocês que estão conseguindo me escutar aqui no chat, que estão acompanhando, dá um ok se entendeu o que eu tô falando para poder trocar aqui o slide e a gente continuar a aula, por favor. Maravilha, Lavínia deu um ok, Giovanas também, Davi, Henrique, Ana Sofia, Isa, Yuri, perfeito. Lucas dos Santos, Natan, Ariane, ótimo. Então vamos trocar o slide aqui. E agora, olha essa. Temos aí uma imagem nova na tela, meus queridos. Vou mandar a pergunta aqui, tá? Olha só, vou mandar a pergunta aqui e aí a partir dela vocês respondem. Essa é a pergunta.
por que essa imagem tem relação com cyberbullying, ou seja, o que que essa imagem tem a ver com cyberbullying? Olha aí, pensa numa resposta, descreve aí uma resposta, por favor, gente, para mim. Ok, Ana, ok, Lucas, tô vendo as respostas de vocês. Vamos aguardar agora os colegas, eles irem respondendo pra gente poder continuar a aula. Vão pensando com calma, tá, gente? A gente tem tempo, não esquentem a cabeça. Vão apenas colocando as respostas aí, tá? Natan, acabei de ver a sua pergunta, tá? Já vou responder. Deixa só esperar o pessoal colocar aí mais respostas, que aí eu já vou falar a respeito, tá bom? Legal, gente, bacana. Quem ainda quiser continuar digitando uma resposta, pode digitar. O professor Vitor só vai conversar aqui a respeito, aproveitando a pergunta do Natan. Então, Natan, você já deve ter percebido, mas eu vou falar aqui só para ficar o registro. O cyberbullying, ele é basicamente tudo aquilo que a gente falou agora há pouco sobre bullying, só que acontecido quando ele acontece de forma virtual ou cibernética, igual ao Lucas dos Santos está falando aí na resposta. Então, por exemplo, se eu compartilho a mensagem, se eu compartilho a foto de uma pessoa fazendo ofensas a ela e mando para todo mundo, isso é uma forma de praticar cyberbullying. Ou, por exemplo, se eu começo a mandar um monte de mensagem agressiva para uma pessoa, fazendo ofensas a ela, xingamentos, fazendo algum tipo de ameaça, zombando ela, muitas vezes por conta da aparência dela ou por conta de outras coisas. Então, isso é uma prática de cyberbullying, tá? Ou seja, é tudo aquilo que a gente fala de bullying, mas que acontece utilizando o virtual, utilizando o celular, utilizando o tablet, usando o computador, a internet, utilizando redes sociais, etc. Tá bom? Pessoal, todo mundo conseguiu captar o que eu acabei de falar sobre cyberbullying? Dá um ok aí, por favor, se conseguiu pegar o que eu falei sobre cyberbullying. Lucas, tomar cuidado com esses comentários, Lucas. Eu sei que você quis falar como exemplo, mas a gente tá em aula, Lucas. Não vamos complicar as coisas aqui, não, por favor. Mas beleza, pessoal entendeu? Maravilha, gente. De novo, cuidado com a maneira como vocês interagem aqui, tá? Mas maravilha. Então, e isso é importante, gente, porque o que acontece? Olha só, o professor falando, viu? Tá bom? Presta atenção, por favor, agora. Cuidado com as mensagens. Olha o professor falando. É importante a gente deixar bem claro essa diferença crucial entre o bullying e o cyberbullying, porque cada vez mais as pessoas estão utilizando é, a internet, as tecnologias digitais para o dia a dia. Então, olha só, me deem só uns minutinhos que o professor Vitor vai colocar umas coisas aqui digitada para vocês entenderem onde eu quero chegar. Como cada vez mais as pessoas usam as redes sociais e tecnologias digitais para tudo em nosso cotidiano, as práticas de bullying, infelizmente, também têm ganhado espaço. E pelas tecnologias digitais,
essas práticas podem acontecer com mais velocidade e mais alcance. Por isso é necessário sabermos sobre elas e entender como funcionam. Porque olha só, você faz. As pessoas que fazem o bullying ali ao vivo com alguém, na escola, em casa, na rua, em algum outro lugar, elas já estão fazendo algo de errado, obviamente. Aí essa pessoa leva isso para uma rede social, utilizando todo tipo de recurso para poder fazer a sua prática de bullying da maneira que ela quiser. E faz isso de uma maneira rápida e de uma maneira que alcança várias pessoas, milhares de pessoas, centenas, às vezes milhões de pessoas, de uma maneira muito rápida, em questão ali de minutos. Ou seja, vejam como o cyberbullying, ele não é apenas uma forma de falar que ele acontece num ambiente diferente do bullying tradicional. Não. Ele é também algo que a gente tem que chamar atenção, porque ele acontece de uma maneira muito rápida e muitas vezes de uma maneira muito mais nociva, de uma maneira que pode atingir várias e várias pessoas ao mesmo tempo. Além disso, o que não falta são as pessoas que fazem isso, vão lá depois, apagam, né, o conteúdo para poder depois dizer que não fez, tal, e aí fica parecendo que é por isso mesmo. Aí a pessoa sente que ela tem mais coragem de fazer o cyberbullying do que o bullying, porque ela tá de lado de uma tela, falando com outra pessoa do outro lado de uma tela, em outro canto, às vezes até em uma outra cidade, em outro lugar. E aí, por conta disso, ela se sente mais confiante para poder fazer aquilo que, na verdade, ninguém devia ter confiança de fazer, porque não é legal, é errado, é ruim para todos nós, é ruim para nossa mente, para o nosso corpo, para tudo. Por isso, é muito importante, gente, nós sempre termos ciência dessa diferença entre do que é fazer bullying e do que é fazer cyberbullying, tá? Pessoal, dá um ok aí pra mim, por favor, ou manda pergunta se não tiver entendido. Conseguiram entender a diferença entre a prática do bullying e a prática do cyberbullying? Ok, tô vendo aqui suas respostas. Praticamente todo mundo sim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode registrar aí que o professor Vitor já responde, tá? Vamos só trocar aqui o slide para a gente continuar a aula. Aí vejam, olha que curioso. Essas duas tirinhas aqui, olha só que curioso. Na primeira tirinha, nós temos ali um rapaz e uma moça, né, conversando. Acho que é o Marcelino, se não me falha a memória. Eu esqueci agora o nome do rapaz da tirinha. E aí ele fala: não precisa ter vergonha de usar óculos, Ana. Existem problemas de visão muito piores. Muita gente não consegue enxergar além das aparências. Então, ele está falando justamente de uma questão de bullying, como vocês podem perceber. Ele está deixando bem claro, tem gente que, né, faz bullying só porque usa óculos, e aí ele faz um jogo de palavras porque ele diz, né, você usa óculos porque você precisa usar. E tem gente que não consegue enxergar além das aparências, ou seja, uma brincadeira e um jogo de palavras legal, né, da tirinha, envolvendo a pessoas que não conseguem ver direito as coisas e, né, ver no caso, a aparência, ver além da aparência e acham que se você não usa óculos, beleza, mas se você usa, com certeza tem algo de errado com você, portanto eu vou fazer disso uma maneira de menosprezar você. Então que, né, não é correto de nenhuma forma, de nenhum jeito. E aí vejam, meus queridos, que na segunda tirinha, nós temos lá, ele riu de mim só porque eu uso óculos, e de mim por causa das minhas orelhas, e de mim porque não sei jogar bola. Espero que um dia ele supere isso. Então, na segunda tirinha, vejam como as crianças, elas têm já uma consciência maior de que elas não estão erradas porque usa óculos, por causa do tamanho das orelhas, porque sabe ou não sabe jogar bola. Quem está tendo realmente um problema ali é a pessoa que fez ofensas a elas por conta disso. Essa pessoa é que precisa superar algo, que no caso é o bullying que ela está praticando, até porque provavelmente essa pessoa deve ter sofrido bullying, ou provavelmente essa pessoa aprendeu com outros amigos, aprendeu às vezes com um parente, aprendeu na rua, que fazer esse tipo de comentário é legal, e aí ela acha que sem que ela perceba que na verdade isso é um problema, tá?
Então, gente, eu sei que esse assunto, pode ser que para muitos de vocês é um assunto que, professor, a gente sabe do que se trata, mas vejam como é necessário, é muito importante nós fazermos essa organização de ideias sobre o que a gente conversa sobre bullying, uma revisão sobre se pratica ou não pratica, o que é e o que não é, e uma autoavaliação, ou seja, de olhar para si mesmo e perceber até onde as suas práticas, até onde as suas ações no cotidiano são ou não são bullying ou cyberbullying e principalmente até onde o bullying afeta ou não afeta vocês. Então, o professor Vitor, por exemplo, eu já sofri práticas de bullying voltadas ao racismo quando eu estava na escola, também por causa do meu peso, também por causa das minhas orelhas, também por causa que eu gostava de ficar levando brinquedo para a escola, às vezes em algumas épocas, para brincar na hora do intervalo. Por causa de música, às vezes porque eu gostava de um certo tipo de música, isso também acontecia. E hoje eu consigo olhar para trás e perceber, realmente, eu não estava errado por conta de quem eu sou. Quem estava errado era quem fazia esse tipo de comentário comigo sem nem saber quem eu sou e fazer esse tipo de coisa, tá? Pessoal, vou mandar uma pergunta aí rapidinho aí, uma pergunta bem simples. Olha só, a tirinha de cima é a tirinha um e a tirinha de baixo é a tirinha 2. Então, qual das duas tirinhas você mais gostou e por quê? Escreve pra mim aí, por favor, no chat. Qual das duas tirinhas, cada um de vocês, qual delas mais gostou e por quê? Coloca aí no chat pra mim, por favor. Ok, tô vendo aqui as respostas, tá? Henrique já mandou resposta aqui, mais ou menos. Giovana também. Natan, vão escrevendo, gente. Vão escrevendo, sem pressa, tá? Dá pra escrever legal, mas deixem bem claro qual é e por quê, gente. É importante isso, é prática didática. Dar uma opinião, porquê da opinião, é uma prática didática importante. Então deixem bem claro. Por que a um ou a 2? Daniel comentou da 2. Tenta falar por quê, Daniel, por favor. Uh, a Lavínia comentou aqui. Também já tô vendo. Henrique deu aqui uma opinião sobre. Lucas dos Santos também, legal. Ariane comentando aqui. Ana Sofia também, ótimo, gente, ótimo. É nesse sentido, tá ótimo. Tá? Vamos só esperar para ver se tem mais alguém para poder mandar a resposta, que a gente vai passar para o último slide, que daqui a pouco a gente tem outro para poder continuar a aula, tá? Ok, gente, legal, bacana. Tô vendo aqui as respostas. Se alguém ainda estiver digitando resposta, não tem problema, tá? É só digitar e mandar aqui. Que aí, pra gente poder encerrar essa parte da aula, então vamos lá. Sempre importante lembrar, igual tá aí na tela, tá? Sempre importante lembrar. Nossa convivência com nossos amigos e colegas da escola, seja presencialmente, seja pela internet, deve ser baseada no respeito. Nossas diferenças de altura, peso, formas do rosto ou cabelo, gostos musicais, cor da pele e qualquer outra coisa não podem ser usadas como motivos para tratar mal alguém. Então, isso é algo que precisa estar sempre na nossa cabeça. Lucas de Santana, oi querido, que bom que você pôde participar da aula hoje também, tá? Então, isso tem que estar sempre na nossa
na nossa cabeça, no nosso cotidiano, porque isso nos ajuda a tornar pessoas melhores, nos ajuda a conviver melhor nos ambientes em que vivemos, nos ajuda a perceber melhor as coisas que as outras pessoas passam, aquilo que nós mesmos passamos. Então, não dá para simplesmente permanecer com bullying, reproduzir bullying. Não, gente. A gente tem que sempre olhar para nós mesmos e pensar: se eu tô falando algo que não tá ajudando, que não serve, que tá mais pra ofender do que pra ajudar, então é melhor parar. É melhor parar, é melhor falar outras coisas, é melhor perceber que a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Esses tipos de coisas, esses tipos de práticas é que precisam realmente fazer parte do nosso cotidiano. Assim a gente ajuda a ter dias menos complicados, vamos assim dizer, né? E aí ter melhor convivência, estudar melhor e essas coisas, tá? Tudo bem, Ana Sofia, não esquenta a cabeça não, não esquenta a cabeça não, Lucas. O celular tá carregando, o celular tá carregando, é assim mesmo, tá? Gente, vamos lá. Dá um ok se entendeu o que a gente quis conversar hoje na aula, ou se tá com alguma pergunta, manda a pergunta, só pra gente confirmar aqui, porque daqui a pouquinho eu vou fazer a troca do slide que a gente tem que continuar a aula. Confirma pra mim aí, por favor. Tá? Dá um ok se tá tudo ok com o assunto da aula, ou se ainda tiver com alguma pergunta, manda a pergunta, tá? Que eu quero ver o ok aí de vocês de modo geral para poder ter certeza. Então, Lavínia mandou, maravilha, Vitória, Henrique, Daniel, Pedro, ótimo. Lavínia também, Giovana, Lavínia de novo, Davi, ótimo. Beleza, então olha só, gente, o que vai acontecer agora? Deixa eu digitar aqui o que vai acontecer agora. Então, olha só, gente. Então, nesse momento, tá? O professor Vitor vai tirar esse slide aí da tela, tá bom? A gente vai fazer uma pequena pausa. Vocês que estão logados, mantenha aí o logado, fica na sala para não dar problema com a conexão. Se precisar tomar água, ir no banheiro, fazer alguma coisa, faz, tá? Que eu vou dar uns minutinhos, aí eu vou fazer a troca do slide e aí a gente continua a aula, tá bom? O professor Vitor tá aqui na sala, o microfone vai ficar desligado. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar algo, fala, pergunta pra gente poder prosseguir a aula, tá bom? Até daqui a alguns minutinhos, gente. Vamos lá, se alguém quiser tomar água e ir no banheiro, já aproveita e faz isso pra gente continuar legal aqui a aula.
Ok, pessoal, boa tarde de novo. Vamos dar prosseguimento à aula, tá? Já fizemos aí uma pausa. Deixa eu só registrar um negócio aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Gente, vocês que estão aí na sala, por favor, confirma para mim ah, se conseguem escutar novamente, se conseguem escutar, se conseguem visualizar o que está na tela, tá? Para a gente poder continuar aqui a nossa conversa. Nós já tivemos uma primeira parte dela e agora nós vamos para a segunda. Ok, pessoal confirmando aqui, Isabela, Henrique, Giovana Sobral, Davi, Yuri, Henrique, Pedro, ótimo, ótimo, maravilha, Henrique de novo, duas vezes aqui, ótimo. Então, vejam que nós fizemos aí a primeira parte da aula falando sobre bullying e cyberbullying, vocês viram aí alguma tirinha, nós conversamos a respeito de algumas coisas, tá bom? Agora, nós vamos falar desse tema aí, compartilhando dificuldades. Então, gente, presta atenção que eu vou mandar agora. Eu vou digitar uma pergunta aqui no chat, tá? E cada um de vocês me dá uma resposta aí, pensando nela, sem brincadeiras, tá? De novo, que a gente está em aula, vocês sabem, nós estamos aí num ambiente monitorado, então, para tomar cuidado aí. Então, eu vou mandar uma pergunta aqui para vocês interagirem comigo. Deixa eu digitar aqui. Então, acabei de mandar a pergunta aqui. O que você mais gosta de compartilhar com as pessoas? Então, talvez você goste de compartilhar as coisas que você sente ou não. Talvez você goste de compartilhar algum objeto seu que você gosta que outras pessoas também usem ali, não sei. Talvez as músicas, olha só que legal, Giovana colocando aqui. Então vejam, pensem em coisas boas que vocês gostam de compartilhar com as pessoas. Tudo bem, Ana Sofia, só toma cuidado com o comentário, mas compartilhar os problemas com alguém é uma prática bacana, isso ajuda. Às vezes é melhor isso do que ficar deixando eles morrendo dentro de si. Então, fez legal, tá? Então, vão respondendo, vão colocando aí algumas respostas para essa pergunta aqui que o professor Vitor acabou de colocar no chat aí para vocês. Ok, ótimo. Tô vendo aí boas respostas. Algumas eu nem esperava ouvir aí, mas ficou bem bacana, ficou muito legal. Enquanto vocês ainda, se alguém estiver digitando resposta, digita, tá? Que o professor Vitor só vai comentar aqui a respeito. Então vejam, esse ato, tá? Esse ato de colaborar, de compartilhar, ele é uma coisa muito importante para nós. Ele é uma coisa muito importante para nós seres humanos, justamente porque o que acontece, meus queridos? Nós, seres humanos, nós temos como característica fundante nossa, característica da nossa existência, o contato com outros seres humanos. Seja desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Às vezes alguns contatos são bons, outros não são. Tem aqueles que a gente tem com pessoas que, ao longo da vida, por diversos fatores, se tornam pessoas próximas a nós, pessoas
que o contato ele é mais direto, ele é mais cotidiano, ele muitas vezes é mais íntimo. Tem aquelas pessoas que o contato ele é mais vez ou outra, ele é mais distante. Às vezes ele não é necessariamente pessoal, ele pode ser mais do tipo de escola ou profissional, etc. E aí, nesse sentido, nós sempre estamos compartilhando coisas. De alguma maneira, nós sempre estamos compartilhando algo com alguém. Ou a gente compartilha a companhia, ou a gente compartilha, igual vocês falaram, uma música que gosta, que achou interessante. Ó, vou te mostrar, eu estava escutando isso daqui, talvez você goste também, ou não. Olha só, eu tenho uma coisa aqui que eu estava pensando que eu queria falar para você, para ver o que você acha. Aí você vai lá e fala. Ou, igual vocês colocaram aqui, às vezes eu tenho um problema e eu gosto de compartilhar com alguém para que pelo menos alguém escute o meu problema. Ótimo. Isso também. Às vezes a gente compartilha o mesmo espaço, né? Vocês, por exemplo, vocês compartilham o mesmo espaço todo dia lá na escola, né? A sala de aula, assim como o professor Vitor compartilha com vocês o espaço da escola em si, compartilho com os meus colegas de trabalho lá com os outros professores a sala dos professores e assim vai. Então, é uma prática que quando a gente menos percebe, ela faz parte do nosso dia a dia. E aqui, no caso, essa parte da aula, nós vamos falar sobre compartilhando dificuldades. Porque se todo mundo compartilha coisas, a gente também pode dizer todo mundo sente dificuldades em alguma coisa, né? Todo mundo sente dificuldade em fazer algo, em entender algo e coisas do tipo. Então, essa aula ela vai servir meio que para essa finalidade também, tá bom? Então, deixa eu trocar aqui o slide para a gente poder ir conversando e falando legal a respeito desse tema. Olha só, gente, temos aí um slide na tela, né, um slide novo, e temos aí uma citação do Paulo Freire. O Paulo Freire, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no começo do ano eu cheguei a falar um pouquinho dele para vocês, porque o Paulo Freire ele foi um professor muito importante para o nosso país, era um sujeito preocupado com como a educação deveria ser, o que a educação deveria fazer pelas pessoas. Então ele era um sujeito bem preocupado com tudo isso. E aí ele fala: quanto mais consciente se fizer o ato educativo, mais consciente, mais consistente será o seu produto. Isso é possível quando se atua. Clareza quanto ao papel do educador, clareza e nitidez do olhar que é lançado sobre o grupo e sobre cada um em particular. Tá? Pessoal, vou mandar uma perguntinha aí no chat. Eu preciso de novo da interação de vocês para responder. Então vamos lá. Olha só, essa é a pergunta aí que eu acabei de mandar aí no chat. Respondam, tá? Vai na base do sim ou não. No caso do sim, se alguém puder comentar por que sim, comenta, tá? Mas não esquentem a cabeça não. Mas responde aí pro professor Vitor, por favor. Ok, pelo que eu tô percebendo, a maioria de vocês não conseguiu entender algo sobre essa citação. Não tem problema não, gente. Isso aí é normal. A Ariane até colocou aqui, né, que deixou ela um pouco confusa. Faz parte. Então, o professor Vitor vai falar com ela, calma aí, pedaço por pedaço, para ver se fica mais claro. Então, olha só. Ela começa assim: quanto mais consciente se fizer o ato educativo, mais consistente. Opa, deixa eu corrigir aqui que eu estou digitando. Mais consistente será o seu produto. Ou seja, educar e fazer parte do processo de educação só
eficácia se for feito com consciência dos envolvidos. Nesse caso, especialmente do professor ou da professora. Então, olha só, eu acabei de mandar aí no chat, eu acabei de mandar o comecinho da citação que a gente tem aí na tela. Quanto mais consciente se fizer o ato educativo, mais consistente será o seu produto, ou seja, educar e fazer parte do processo de educação só tem eficácia se for feito com consciência dos envolvidos, nesse caso especialmente do professor ou da professora, tá bom? Então, é assim que começa essa citação do Paulo Freire, tá? Sim, Lucas, é o que o professor entende e também é o que dá para falar com bastante tranquilidade, tá bom? E aí, ele continua assim. Isso é possível quando se atua. Clareza quanto ao papel do educador. Opa, deixa eu corrigir aqui que eu estou digitando, tá, gente? Eu estou falando e estou digitando aqui para poder ficar mais fácil. Isso é possível quando se atua. Clareza quanto ao papel do educador, ou seja, quem ensina precisa ter clareza quanto ao que está fazendo e por que está fazendo, tá? Então, isso é importante porque isso é algo que vale para mim e vale para todos os professores com quem vocês têm aula, para todos os que vocês já tiveram aula na vida e todos aqueles que vocês ainda vão ter aula na vida. Então, para nós é sempre um desafio fazer o trabalho com vocês mostrando mostrando que tem um sentido, tem um significado, tá? Então, é nesse sentido, tá? Giovana, tô vendo aqui a sua mensagem. Se não der para você permanecer na sala, meu bem, não tem problema você sair. Aí você bota ele para carregar, que depois essa aula vai estar disponibilizada, vai estar gravada, e se você quiser assistir, você assiste depois, não tem problema não, tá bom? Então, só para eu não perder aqui a linha de raciocínio, gente, então é isso, tá vendo? Ele começa nisso. E aí, olha só como ele vai terminar lá a frase. Clareza e nitidez do olhar que é lançado sobre o grupo e sobre cada um em particular. Ou seja, ter bem claro como olhar e fazer as coisas tanto em grupo quanto para cada um. Tá vendo? Então, essa é o que a frase toda está querendo conversar com a gente. Ela começa deixando bem claro que para que algo seja ensinado e aprendido de maneira boa, de maneira eficiente, é necessário consciência sobre o que está fazendo. Quem está na parte, principalmente ensinando, precisa ter muita clareza do que está fazendo. E também que, além de olhar para o grupo todo, é necessário olhar um para cada um. Então, é sempre esse tipo de tarefa quando a gente está falando sobre ensinar e aprender as coisas. Porque ela envolve se temos ou não temos clareza para fazer as coisas, se estamos ou não cientes do que estamos fazendo para poder alcançar algum objetivo, e também quando somos capazes de perceber que tem a parte que é nossa, a parte que é de cada um e a parte que é do grupo como um todo, tá? Então, é isso, entre outras coisas, que essa citação está tentando conversar conosco aqui, tá bom? Pessoal, eu tô vendo que muitos de vocês estão entrando, saindo.
Tá dando problema com o áudio, gente? Vocês que estão em sala, confirma para mim se tá ok, se tá me escutando, se entendeu o que eu acabei de falar aqui sobre a frase. Dá um ok para mim, por favor, se vocês estão escutando e se tá tudo ok por ter entendido o que eu falei da frase. Ok, tô vendo aqui algumas respostas, tô vendo da Lavínia, do Yuri, Pedro, Bruno, Daniel também, Henrique, ótimo, Davi também, certo, tá? Então, é isso que ele tenta conversar com a gente. E aí, pera só um pouquinho, a Isa fez aqui uma pergunta, tô vendo a sua pergunta, Isa, tá bom. Então, gente, ó, pra não ficar dúvida, tá? De novo, a citação como um todo. Vamos lá, a citação como um todo. Algo para ser ensinado e aprendido só será eficaz e útil se for com consciência, se houver clareza do papel das partes envolvidas e se somos capazes de entender a nós mesmos, a cada um dos envolvidos e o grupo como um todo, tá? Então, olha só, gente, eu acabei de falar, acabei de digitar, então essa mensagem que eu acabei de mandar para vocês aí no grupo, ela é uma explicação para essa que está aí na tela que a gente está conversando aqui. Lucas de Santana, você falou que tem dúvidas. Se você puder, Lucas, digita aí a dúvida que você tem para a gente poder falar a respeito. Tá? Ariane entendeu, ótimo. Gente, confirma aí pra mim quem tá na sala, se depois do que eu falei, se depois do que eu digitei, se conseguiu entender o que, que a citação na tela tá querendo dizer. Confirma aí com um entendi, um ok. Faz aí pra mim isso, por favor. Ótimo, ótimo. Tô vendo aqui, o pessoal tá dando ok, entendeu? Maravilha. E não esqueçam, tá? Essa aula vai ficar gravada depois, ela vai ser disponibilizada lá no grupo. Se em algum momento quiser assistir de novo para tentar entender melhor, pode, tá bom? E se ficar com alguma outra dúvida depois, manda mensagem pro professor que ele explica. Então, a gente vai continuar. Aí olha só, nós temos agora aqui na tela algumas situações. Aí várias situações que podem representar dificuldades. O que, que eu quero que cada um de vocês façam? Olha só, vou colocar aqui a tarefa aqui agora que eu vou digitar aqui para vocês fazerem. Para vocês fazerem aqui agora usando o chat, tá? Isa, não esquenta a cabeça não, tá? Qualquer coisa eu te dou outras explicações depois, tá? Vitória, vai lá, põe o celular para carregar, não esquenta a cabeça não. Tarefa. Das situações que estão aparecendo na tela, escolha 3 que você diria que você tem dificuldade, 3 que fazem parte das dificuldades que você tem e as coloque em ordem do primeiro ao terceiro. Então, olha na tela, gente. Na tela nós temos situações aí de dificuldades, que vai da letra A até a letra N. Então, tem aí pelo menos umas 14, se eu não estou enganado. Coloca em ordem aquelas que vocês são as 3 primeiras. As 3 primeiras que para cada um de vocês sentem que são as que vocês têm mais dificuldade. Olha situação por situação e escreve aí numa mensagem as que vocês consideram as 3 primeiras, aí só colocar a letrinha. Então, sei lá, para mim a primeira é a que está na J, a segunda é a que está na E e a terceira é a que está na N, por exemplo. Aí vocês podem colocar desse jeito, tá? Cada um de vocês olha com calma
e vai listando dessa forma, dessas situações, qual delas vocês consideram a primeira colocada para cada um de vocês de maior dificuldade, qual delas seria a segunda colocada e qual delas seria a terceira colocada. Aí deixa de um jeito que o professor Vitor entender qual que é a primeira, a segunda e a terceira. E coloca a letra, tá? Não precisa escrever ela toda, porque elas estão aí, dá pra ler tranquila. É só mesmo colocar a letra que representa cada uma delas, por favor. Eu já vi que o Daniel colocou aqui. Daniel, eu vou imaginar que, né, que você, essa ordem que você colocou as letras é a ordem do primeiro ao terceiro, certo, Daniel? Ok, entendi. Pessoal, vão fazendo aí, tá? Por favor, pra gente poder continuar o nosso diálogo aqui que tá bem bacana, tá bom? Giovana, então põe o celular para carregar, meu bem. Gente, vocês estão em aula remoto, não pode ficar deixando o celular descarregar toda hora, gente. Toma esse cuidado, por favor. Ariane respondeu, maravilha. Vamos lá, gente. Vocês que estão em aula vão respondendo o que o professor pediu, por favor, tá? Vão respondendo, olhem com calma, vão respondendo que o professor Victor está acompanhando aqui, tá? Vão respondendo, por favor. Certo, acabei, tô vendo aqui, tá, as respostas de vocês. Eu percebi que a letra. Parece que a letra E foi marcada aí por muitos de vocês, entre aí as três primeiras. Qual mais aparece? A letra E, ela tá. Nem sempre consigo acompanhar as explicações da professora, certo? Giovana também marcou aqui algumas. Legal, bacana. Agora, gente, tá? Quem ainda tá respondendo, responde, tá? Porque eu vou deixar agora um outro pedido aqui, uma outra tarefa. Deixa eu colocar aqui. Tarefa. Das três que você escolheu, coloque a letra de uma delas
e explique a sua dificuldade. Então, vocês escolheram aí algumas para serem as 3 primeiras. Então, agora, qualquer uma dessas que cada um de vocês marcou aí como as 3 primeiras, pega uma delas e explica para o professor como é que é essa dificuldade que você diz ter nessa aí que você colocou, nessa que você escolheu, tá? Dentro das 3 que cada um de vocês marcou. Então, por exemplo, a Giovana Sobral marcou que a primeira dela é a letra D, a segunda é a letra H e a terceira é a letra N. Então, a Giovana ela vai escolher uma dessas 3, vai colocar a letra aí na mensagem e vai falar sobre essa que ela escolheu, por que que ela sente, o que que ela quer dizer com a dificuldade que ela tem nessa que ela marcou, tá? Cada um de vocês tem que fazer a mesma coisa, por favor. Lavínia, eu vou dar um exemplo, ó. Vou digitar aqui, exemplo. Vamos supor que eu tivesse marcado as letras. Vamos ver aqui. A, B e C. Agora, eu escolho uma delas e a explico. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a letra A como exemplo e vou dizer... às vezes eu estou lendo e aparecem palavras que eu não sei o que significam. E isso atrapalha minha leitura. Tá? Tá vendo, Lavínia? Eu acabei de mandar aí um exemplo de resposta. Ó, o Henrique também acabou de mandar a resposta dele aqui. Isabela, você mandou, mas precisava colocar a letra antes, tá? A letra aí da dificuldade que você tinha escolhido, tá bom? Para poder ficar mais fácil de identificar, tá? Lucas dos Santos, aí ó, Lucas dos Santos colocando ali, ótimo. Natan também respondendo, maravilha, gente. Estão saindo aí as respostas, isso é legal, vamos fazendo. Ok, tô vendo as respostas de vocês, tá, gente? O professor tá aqui, tá meio caladinho às vezes, mas eu tô vendo as respostas de vocês. Continuem mandando, por favor, agora, tá? Já vi resposta do Henrique, do Lucas dos Santos, do Natan, da Giovana Sobral, ótimo. Yuri também, já tô vendo aqui a resposta, tá? Lucas de Santana mandou lá da primeira pergunta que eu fiz, da primeira tarefa, maravilha. Ok, Lavínia, só que você esqueceu a letra, tá, Lavínia? Coloca. Ah, não, você colocou. E às vezes o prof. Ah, tá, desculpa. Eu entendi. Eu que não tinha entendido. Desculpa. Agora eu entendi. Bom. Ariane, Lucas de Santana, ótimo, ótimo. Vamos colocando a letra e a resposta, gente. Perfeito, tá? Ótimo. Davi também está respondendo aqui. Daniel também. Ótimo, maravilha, gente. Maravilha aparecendo aqui, legal, maravilha. Deixa eu só ver aqui como é que tá o slide.
Ótimo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente está compartilhando as nossas dificuldades aqui. Isso é bacana, tá, gente? É importante porque enquanto alunos de uma mesma sala, e eu também enquanto professor de vocês, nós não precisamos ter receio de falar daquilo que a gente tem dificuldade. A gente não pode esconder nossas dificuldades ou fingir que elas não existem, tá? É importante, sim, essa ideia de falar, de perceber o que sente, de deixar claro, de ser respeitoso. Por isso que eu estou sempre falando com vocês que tanto lá na sala de aula quanto aqui nessa sala de aula virtual, tomar cuidado com as coisas que a gente fala, deixar um ambiente que as pessoas possam é, conversar, tá? Eu já vi, Lavi, Nathan, eu vi a pergunta, tá? Desculpa, é que se eu for responder agora eu perco o raciocínio. Então, esse é o tipo de situação que a gente tem que sempre ter em mente, tá bom? Que vale a pena fazer esse compartilhar das dificuldades. Isso nos torna melhores, isso nos torna mais suscetíveis a perceber aonde nós temos problemas, aonde podemos melhorar, aonde somos bons já, onde podemos contar com os outros, tá bom? Isso é muito importante. E rapidinho, tá? Nathan e Lavínia o Nathan perguntou e a Lavínia copiou aqui a pergunta. Eu não sou muito fã das aulas remotas, eu prefiro elas lá na sala de aula, mas o importante é fazê-las, o importante é fazer o nosso trabalho, então a gente dá um jeito aí, dá a conta, quanto a isso não tem problema não, tá? Pessoal, vamos lá, só para a gente poder encaminhar para os finalmente aqui, tá? Dá um ok se vocês entenderam o que a gente fez hoje aqui na aula, essa coisa de compartilhar dificuldades, dá um ok para a gente confirmar aqui, legal. Certo, vão dando ok aí os demais, tá? Para confirmar, ou se tiver alguma pergunta, manda a pergunta aí pro professor Vitor saber também, tá bom? Ótimo. Então, olha só para não ficar dúvida, deixa eu encaminhar aqui com os finalmente que eu vou conversar com vocês. Então, essas respostas que vocês deram, eu aproveitei aqui, eu já peguei elas, eu tenho elas aqui salvas. Muito bacana vocês terem respondido. É importante isso porque tudo indica que na segunda-feira eu vou fazer uma nova aula com vocês também usando aqui o CMSP, tá? E aí eu vou aproveitar as respostas que vocês trouxeram aqui para a gente poder montar legalzinho uma aula aí com vocês na segunda-feira, né? Porque segunda-feira vocês ainda estarão com a aula em casa e o professor Victor tem uma aula com vocês, né? Na segunda-feira aqui usando o CMSP, tá bom? Muito importante, tá, gente? Continuem seguindo direitinho aí as orientações dos professores, continuem seguindo a matéria, continuem seguindo o que os professores pedem para fazer, porque a gente está finalizando o ano, é legal para todo mundo, para a gente poder finalizar o ano letivo da melhor maneira para todo mundo, tá? Gente, confirma aí para mim, por favor. Alguém ainda tá com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Confirma aí, por favor, nas mensagens aí no chat, só para poder ter uma noção aqui. Faz isso, por favor, para mim agora, tá? Confirma para mim se tá tudo ok, nenhuma pergunta. Se tiver, manda, se não, tranquilo, mas confirma para mim, por favor, para não ter problema. Ótimo, maravilha. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Como só faltaria. Como é mais tranquilo que a gente está em casa, tá? Então, nesse momento, a aula vai ser encerrada, tá bom? Se alguém quiser permanecer em sala até 3h25, pode permanecer. Se quiser já desconectar, pode. Ou se quiser deixar conectado, porque tem a última aula da professora Yara, né? Não sei se a professora Yara vai usar aqui a sala de aula virtual, mas enfim, tá? Pode deixar. Obrigado de novo por vocês terem vindo, por terem participado. Eu sei que tem algumas dificuldades, para muitos de vocês nem sempre é fácil, mas foi muito legal vocês terem vindo, vocês terem feito, vocês terem estado aqui participando da aula, compartilhando, interagindo. E, gente, não esquece, gente, isso é bacana que dá para fazer aqui. E se vocês pensarem com calma, na sala de aula dá para fazer a mesma coisa, desde que a gente tenha a consciência necessária sobre o que a gente faz no dia a dia para poder aproveitar as aulas, tá bom? Então, é isso. Obrigado de novo. Boa sexta-feira para vocês, boa aula com a professora Yara, bom final de semana, até segunda-feira, tá? Valeu, gente, obrigado, até a próxima.
Tchau, Henrique. Obrigado. Até a próxima. Natan, se quiser já sair da sala, pode, tá? Ou se quiser permanecer nela, porque vocês provavelmente vão usar na última aula com a professora Yara, não tem problema, tá? A aula com o professor Vitor eu já encerrei, tá? Então não esquenta a cabeça. Lucas dos Santos, bom final de semana pra você também. Giovana Sobral já foi, tchau. Tranquilo, tá? Vocês podem permanecer sem nenhum problema. Obrigado, Natan. Bom final de semana pra você também. Ok, nesse momento, então, encerrando esta aula através do recurso do Centro de Mídias SP, sala de aula virtual, para os alunos do sexto ano A, ensino fundamental, na disciplina Orientação de Estudos, com o professor Victor Eduardo, este que vos fala. A aula está disponível, né, a gravação, e qualquer dúvida, esclarecimento, eu estou à disposição para o que for necessário. Dito isso, obrigado pela atenção, bom trabalho. Bom final de semana, se for o caso, para todos. Valeu.